região exatamente que a gente vai agora, Vinhedo, onde o trabalho dos peritos continua, já que a gente já girou nossa reportagem falando ao vivo do IML, falando também ao vivo do hotel onde estão familiares dessas vítimas, agora trazendo informação do Paraná e seguimos com Vinhedo. Um relatório preliminar da tragédia deve ser divulgado em até 30 dias. De acordo com o CENIPA, todo o conteúdo das 2 caixas pretas foi recuperado. Tiago Muniz, ao vivo conosco. Bom dia para você, Tiago. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos. E os investigadores do CENIPA têm a previsão de encerrar os trabalhos aqui no local ainda nesta segunda-feira. Mas isso não significa, muito longe, de que os trabalhos como um todo vão ser encerrados. Por quê? Porque aqui nós temos a colheita de material e evidências no local dos fatos. Mas como você bem disse, nós temos no laboratório de dados do CENIPA em Brasília já o material extraído dos gravadores de voz e dados do avião. São 2 as chamadas caixas pretas, né? Esses gravadores. Então, já tiveram os dados extraídos com 100% de sucesso. Então, os técnicos estão verificando esse material a partir de agora para dar subsídio às investigações. Eu vou falar um pouco mais tecnicamente sobre a investigação, Sheila, mas eu aproveito também para falar de algumas mostras de solidariedade que a gente pôde observar ao longo deste fim de semana que passamos aqui no interior de São Paulo. Singela, mas bastante simbólica, foi o depósito de flores por parte de algumas pessoas que passaram por aqui. Uma delas, por exemplo, era uma comissária de voo de uma outra companhia. Ela não quis dar o nome dela, mas nós pudemos apurar que ela tem essa profissão. Ela deixou um bilhete aí especificamente em memória da equipe que estava a bordo. A gente lembra que das 62 pessoas que morreram, 54 eram passageiras do avião e 4 eram tripulantes. Então, ela deixou essas flores e o bilhete especificamente pela memória desses tripulantes. Também uma outra pessoa que mora perto aqui depositou flores em frente ao condomínio e falou rapidamente aqui com a imprensa, bastante emocionada, se disse consternado com tudo que aconteceu e por isso que ela se sentiu impelida a trazer essas flores para cá. Solidariedade também vista do lado de dentro em relação a quem teve que trabalhar por aqui. Esse residencial, ele tem aproximadamente 50 moradias, um total também aproximado de 150 moradores, e a gente está falando de um desastre de grande magnitude, que, claro, altera muito fortemente a vida desse condomínio. E nós tivemos aí somente a casa dessa pessoa, que foi parcialmente atingida, interditada. As outras pessoas puderam continuar nas moradias delas. Apesar disso, elas ofereceram, ao longo do fim de semana, cômodos, salas, banheiros, até assim, a gente ouviu por aqui, ofereceram buchas, locais para tomar banho, para que os bombeiros e os outros trabalhadores das agências envolvidas aqui pudessem tomar banho. Então, esta solidariedade a gente pôde acompanhar ao longo do fim de semana. A gente teve uma ação, num primeiro momento, de várias agências, forças de segurança, a Polícia Civil, Militar, Técnico-Científica do Estado de São Paulo, a Polícia Federal e a Perícia Criminal Federal por aqui, além, é claro, da Defesa Civil e da Aeronáutica, que segue com as investigações, que vão, então, no seguinte andamento. A Força Aérea Brasileira, ela tem a obrigação de tentar determinar as causas do acidente e investir esforços para que esses acidentes não aconteçam mais. Esse é um dos objetivos quando você tem a emissão desses relatórios. A previsão, e a Força Aérea diz que trabalha nesse sentido, é para que esse relatório inicial seja divulgado no prazo estabelecido de 30 dias a partir da data do acidente. Aí nós temos a emissão de um relatório final em data posterior, que aí não está divulgado ainda, e que vai se concentrar mais em como prevenir acidentes desses no futuro. Uma avaliação inicial das causas deve sair nesses 30 dias e depois um relatório mais completo destinado a orientar a prevenção de futuros acidentes deve ser emitido depois. Nesse sentido, ao longo do fim de semana, o CENIPA esteve aqui com a parceria
dos órgãos equivalentes de outros 2 países. Basicamente, estiveram aqui técnicos do CENIPA da França, entre aspas, e do CENIPA do Canadá. Por quê? Porque, de acordo com as convenções internacionais que regem esse tipo de ocorrência, nós temos aí o envolvimento de agências dos países que, de alguma maneira, podem ter se relacionado com o acidente. Então nós temos um avião de uma companhia brasileira que caiu em solo brasileiro, mas que é fabricado por uma empresa ítalo-francesa, no caso a agência francesa está aqui, com motores fabricados no Canadá, por isso a presença dos agentes do Canadá. O chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, brigadeiro do ar Marcelo Moreno, reforçou que em nenhum momento a tripulação do voo da Voipaz relatou qualquer tipo de emergência à torre de controle. Isso é importante porque há uma declaração formal de emergência quando acontece algo do gênero, quando os pilotos percebem algo do gênero. E o brigadeiro reforçou que isto não ocorreu. O brigadeiro Marcelo Moreno reforçou que a extração dos dados das caixas pretas do ATR-72, esse é o nome do aparelho, já está em andamento e os dados foram retirados com sucesso. Trago uma nova informação a respeito dos gravadores de voo, normalmente conhecidos como caixas pretas. Relembrando, existem 2 caixas pretas, gravadores de voo, o gravador de voz e o gravador de dados. Nessa manhã temos a informação de que conseguimos, 100% de sucesso, obter as informações de voz e informações de dados que correspondem aos momentos que antecederam a esse trágico impacto. Mas isso não quer dizer que o trabalho do nosso laboratório de análise e extração de dados de gravadores de voo está terminado. Essa é a primeira fase, os dados foram obtidos, validados, e agora aguardamos a linha de investigação de nossos investigadores, que ainda se encontram aqui no site Crash comigo, regressarem a Brasília para a gente começar a trabalhar na transformação desse número enorme de dados para informação útil para a sociedade. O chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, brigadeiro do ar Marcelo Moreno, o relatório preliminar do acidente, ele disse, será divulgado em até 30 dias. Vamos ouvir mais uma vez o brigadeiro. Nossa intenção, em até 30 dias, mais uma vez, seguindo protocolos internacionais, faremos a divulgação de um relatório preliminar, muito provavelmente com a nossa sede do CENIPA em Brasília, uma provável coletiva de imprensa, para divulgar o relatório preliminar com os dados factuais obtidos até esta data futura. Poderemos esclarecer, talvez, muito do que já aconteceu nessa trágica história. Nós tivemos a presença de 2 caminhões por aqui, um deles com um guindaste de grande porte que foi utilizado para mover peças, notadamente peças mais pesadas, como por exemplo a do cone da aeronave, aquela parte final da cauda que estava mais íntegra, é bastante pesada e por isso demandou a presença desse guindaste para que essa cauda fosse levantada e então os técnicos e investigadores pudessem olhar na própria peça e ao redor dela. Este guindaste também foi utilizado no auxílio do transporte das peças do motor e outras peças de interesse para um outro caminhão da Força Aérea Brasileira, um caminhão selado que saiu daqui e foi em direção ao Campo de Marte, onde está a sede regional do CENIPA. O Campo de Marte fica na zona norte de São Paulo. A gente fala o motor, mas não se limita ao motor. Tudo que é considerado relevante para a investigação foi colocado nesse caminhão e assim o CENIPA passa a analisar esse material na zona norte de São Paulo. Em relação à retirada do restante dos destroços da aeronave, isso ficará a cargo da companhia aérea Voipaz. O explorador do avião, isso é definido pelo regramento das companhias aéreas, dos acidentes que ocorrem com esse tipo de resultado. Então, quando tudo terminar, tanto pelo CENIPA, como também quando as polícias julgarem que já está tudo decidido, a Voipaz descontaminar o local, realizar eventuais reparos e aí retirar, muito entre aspas, o que tivemos de sucata do restante dos destroços da aeronave daqui de Vinhedo, de onde voltamos para o Morumbi, sede do Grupo Bandeirantes. Obrigada, Thiago.